Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, que são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje uma aula de gramática muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje nós começaremos a falar um pouquinho do futuro, veremos uma primeira forma de fazer o futuro, que é utilizando a estrutura do verbo to be mais going to, ok? Então, be going to, e depois ainda nós colocaremos um segundo verbo, o verbo que efetivamente vai ser colocado no futuro. Se você não entendeu muito por enquanto, fique tranquilo, nós veremos isso com bastante calma ao longo da nossa aula. Então vamos lá, pessoal, olha só. Use be going to plus verb to talk about future plans. Então use. Be going to, então o verbo to be mais going to. Além disso, um outro verbo, né, plus verb, to talk about, para falar sobre future plans, planos futuros. Olha só, vamos ver esse primeiro exemplo aqui que tudo vai ficar mais claro. Tomorrow I'm going to go fishing. Então, tomorrow I'm going, olha só o verbo to be, I am. Então, o to be aqui é o am, mais o going to, I'm going to, e um segundo verbo, que é o verbo go de novo. Não tem problema, pode ser qualquer verbo. I'm going to go. Eu seria o equivalente, eu estou indo ir. Ou eu vou ir, como nós falamos também em português, não é isso? I'm going to go fishing. Eu vou pescar, ok? Eu estou indo pescar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos colocando essa frase no futuro, um plano, algo que nós temos planejado para o futuro. Olha só uma outra frase muito parecida com essa e que tenha a mesma ideia, que traz o mesmo sentido. Tomorrow, I'm planning to go fishing. Amanhã eu planejo ir pescar. Então vejam que é a mesma ideia. Esse going to, ele estaria substituindo o planning to, ok? Então going ou planning, nesse caso, teriam o mesmo sentido. E é muito comum nós utilizarmos o going to para falar sobre planos que nós temos para o nosso futuro, tá joia? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que é a estrutura, uma estrutura muito tranquila, não tem dificuldade nenhuma para nós entendermos. Nós teremos então nas frases da afirmativa, primeiro o sujeito, subject, depois o verbo to be, depois o going to e finalmente um outro verbo que será o nosso verbo principal. Olha só aqui alguns exemplos, examples. Então, we are going to study tonight. We are going to study tonight. Então, primeiro o sujeito, subject, we, olha lá pela cor que a gente consegue ver, não é isso? Olha, we está em blue, não é isso? Azul. Então, é o nosso sujeito. Depois o are, em vermelho, é o verbo to be. O going to está em verde. E o nosso verbo principal aqui é o verbo to study, que é estudar, que está em roxo, tá joia? Então, olha só, we are going to study tonight. Nós vamos estudar hoje à noite, ok? We are going to study tonight. É um plano que nós temos para o nosso futuro, para esse futuro próximo, que é hoje à noite. Então, tonight, hoje à noite. Olha só mais uma. She's going to watch television. Ela vai, né? She's going to watch. Ela vai assistir televisão. De novo, olha só. O verbo primeiro, desculpem, o sujeito primeiro, she, está em azul. O verbo to be is, going to está em verde. Watch em roxo, que é o nosso verbo principal, o verbo assistir. Então, ela vai assistir televisão. She's going to watch television. Olha lá mais uma. I am going to move next month. Eu vou me mudar no mês que vem. I am going to move next month. Então, next month é o mês que vem. Ah, professor, quer dizer então que se eu quisesse falar semana que vem, como é que ficaria mesmo? Next week. Se fosse no próximo dia, next day. Bem tranquilo, não é isso? No próximo ano, next year. Então já vimos aqui uma série de termos que nós podemos utilizar para falar sobre o futuro, não é isso? Olha só, tonight,
hoje à noite, tomorrow, amanhã, next day, next month, next week, next year, então o próximo dia, o próximo ano, o próximo mês, sempre então planos que nós temos para o futuro, tá joia? E olhando ali pelas cores, nós vemos de novo a mesma estrutura, sujeito, subject, I, verb to be, am, going to, plus verb e o verbo principal, que é aqui o verbo move ou mudar-se, ok? Então aqui eu vou me mudar no próximo mês, next month, tá joia? Bom, como é que nós fazemos perguntas agora com esse futuro, pessoal, com essa estrutura que nós vimos? Não tem ali o verbo to be? Tem sim. Se tem verbo to be, é moleza, não é isso? A gente só vai colocar o verbo to be antes do sujeito, igual nós já estamos acostumados, igual nós vimos no verbo to be no simple present, igual nós vimos o uso do verbo to be no present continuous, isso vai continuar sempre do mesmo jeito. Olha só, então, nós vamos começar, claro, desde que não tenha uma WH question, nós vamos começar aqui com o verbo to be, depois o sujeito subject, aí sim o going to e finalmente o nosso verbo. Ou seja, só o que nós mudamos aqui foi colocar o verbo to be antes do sujeito. Mais nada, não é isso? Vamos ver aqui aqueles mesmos exemplos que nós acabamos de ver, agora em forma de pergunta. Como é que ficaria? Are you going to study tonight? Você vai estudar hoje à noite? Are you going to study tonight? E só o que nós fizemos foi colocar o verbo to be, o are, antes do sujeito aqui, que é o you, não é mesmo? Olha só mais uma. Is she going to watch television? Ela vai assistir televisão? Então, de novo, olha o verbo to be aqui, o is, na frente, antes do nosso sujeito, o sujeito aqui que é she, não é isso? Is she? Is she going to watch television? Ela vai assistir televisão? E mais um ainda, am I going to move next month? Eu vou me mudar no mês que vem? Am I, né? Então aqui uma pergunta, eu vou me mudar no mês que vem, com o verbo to be, então, antes do sujeito, que sou eu, I. Tá joia, pessoal? Tranquilos? Então aqui, para fazer pergunta, só colocar o verbo to be antes do sujeito. Vocês já devem imaginar, então, que para fazer a negativa, nós só vamos acrescentar o not depois do verbo to be, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Então, como é que é a estrutura da negativa? Sujeito, subject, mais o verbo to be, plus not. A gente só vai colocar o not depois do verbo to be. Am not, are not, is not. Bem tranquilo. E aí o going to e finalmente o nosso verbo principal, tá joia? Olha só então os nossos exemplos agora na negativa. We are not going to study tonight. Nós não vamos estudar hoje à noite. We are not going to study tonight. Tá vendo? Eu só coloquei o not logo em seguida, né, depois do verbo to be. Claro que nós poderíamos contrair sem problema nenhum. We aren't going to study tonight. Nós não vamos estudar hoje à noite. Olha só a outra. She's not going to watch television. Ela não vai assistir televisão. Se nós contraíssemos, she isn't going to watch television. Sem problema nenhum. E a última lá, I am not going to move next month. Eu não vou me mudar no mês que vem. I am not going to move next month. Muito tranquilo, né, pessoal? Quase não tem muita novidade para nós. A única novidade é saber que nós podemos utilizar essa estrutura para falar sobre planos no futuro. O que eu quero trazer para vocês aqui é algo que aparece principalmente na fala. Então, o que nós veremos agora não faz parte da escrita formal em inglês. Pode aparecer escrito? Pode, dependendo, se for um artigo de um jornal informal, por exemplo, pode aparecer escrito, mas é claro que isso aqui é um erro gramatical, é uma gíria, tá joia? Mas é muito utilizado, por isso é importante nós sabermos, principalmente para nós treinarmos o nosso ouvido, porque é muito comum na hora de pronunciar o going to em inglês, eles pronunciarem o gonna, ok? Então, going to fica gonna, gonna. Simplesmente é uma forma de contrair, de pronunciar going to tudo junto que eles utilizam. Olha só aqui alguns exemplos. Is he gonna work today? Is he gonna work today? Isso aqui, pessoal, é exatamente a mesma coisa que dizer Is he going to work today? Ele vai trabalhar hoje. Is he gonna work today? Ele vai trabalhar hoje. Então, veja, na pronúncia, do jeito que está escrito aqui, está incorreto gramaticalmente, pode aparecer apenas em contextos informais, tá joia? Olha só mais um exemplo. They're not gonna like it. They're not gonna like it. Eles não vão gostar disso. They're not gonna like it. E mais um, I'm gonna go. Eu estou indo, eu vou, eu me vou.
I'm gonna go, ok? I'm going to go, I'm gonna go. Tá legal, pessoal? Então, muito comum, principalmente na hora da fala, utilizar o gonna no lugar do going to, tá joia? Então, vamos praticar um pouquinho, pessoal. Olha só, vamos responder aqui algumas perguntas. Olhando aqui na nossa imagem, look at the picture. What is Kurt going to do tomorrow? What is Kurt going to do tomorrow? O que o Kurt vai fazer amanhã? E olhando ali na figura, a gente está vendo que ele está estudando, não é isso? Então, como é que nós dizemos? Ele está indo estudar, ele vai estudar, usando be going to mais o verbo, né? Esse verbo, claro que vai ser o verbo to study, estudar. Como é que ficaria então? Kurt or he is going to study. He is going to study, ou se preferirem, claro, he is going to study tomorrow. Ele vai estudar amanhã. He is going to study tomorrow. Tranquilos? Olha só, mais uma agora. What are they going to do next month? What are they going to do next month? O que eles vão fazer no mês que vem? What are they going to do next month? E a gente está vendo aqui, eles provavelmente vão viajar, né? Estão aqui numa sala de espera de um aeroporto ou aqui de uma sala de embarque em um navio. Então, como é que a gente diz? Eles vão viajar, utilizando be going to mais o verbo viajar, que é o verbo to travel, ok? Vai ficar então, they are going to travel, ou se preferirem, mais completo, they're going to travel next month, no mês que vem. They're going to travel next month. Now, what are you going to do tonight? What are you going to do tonight? O que você vai fazer hoje à noite? What are you going to do tonight? E aí aqui nós estamos vendo que ele vai assistir a um filme, não é isso? Como dizer isso então? I'm going to watch a movie. Eu estou indo assistir um filme. Eu vou assistir um filme. I'm going to watch a movie. Tranquilos? Ou se preferirem completar, I'm going to watch a movie tonight. Eu vou assistir um filme hoje à noite. E agora, pessoal, deem uma olhada nessa pergunta. Perceberam que ela começa com o verbo to be diretamente? Então, como nós não temos aqui uma WH question, nós não temos o what, nós não temos where, when, how, então isso significa que a nossa resposta vai ser sim ou não, yes or no, não é isso? E a estrutura vai se manter nas respostas curtas com sim ou não, do mesmo modo que nós sempre fizemos com o verbo to be, ok? Sempre utilizando o yes mais o sujeito mais o verbo to be, se a resposta for afirmativa, né? Por exemplo, yes he is, yes I am, yes they are, tá joia? Então sempre o yes mais o sujeito mais o verbo to be. E se for negativa, a gente vai utilizar o no mais sujeito, verbo to be e o not, não é? No, he is not. No, I am not. No, they are not. Tá legal? Olha só então aqui como é que nós vamos responder a essa pergunta. Is Lance going to work tomorrow? O Lance vai trabalhar amanhã. Is he going to work tomorrow? E a gente está vendo aqui pela figura que não. Ele vai fazer o quê? Ele vai dançar, não é? Mas primeiro vamos responder aqui na negativa. A resposta curta vai ficar então no, he isn't. Não é isso? Então, no, depois o nosso sujeito aqui, olha só, o he, e finalmente o verbo to be seguido de not. No, he isn't. E se quiséssemos completar, ele não vai trabalhar, ele vai fazer o quê? Ele vai dançar. Como dizer isso mesmo com o nosso futuro que nós aprendemos hoje? He is going to dance. He is going to dance tomorrow. Ele vai dançar amanhã. Another one. Is she going to have a party? Ela vai ter uma festa, ela vai fazer uma festa. Is she going to have a party? E a gente está vendo aqui que ela vai. Então, resposta curta, yes, she is. Então, o yes mais o verbo, mais o sujeito, she, mais o verbo to be is, ok? Yes, she is, resposta curta. Para complementar aqui, que tipo de festa ela está tendo? Ela vai fazer uma festa de aniversário. Então, a gente pode dizer, she's going to have a birthday party. She's going to have a birthday party. Ela vai ter uma festa de aniversário. Now, are you going to live by yourself? Você vai morar sozinho? Então, esse by yourself, nós ainda não vimos os pronomes reflexivos, mas ele significa por si mesmo, ok? Sozinho. Então, are you going to live by yourself? Você vai morar sozinho? E aqui nós estamos vendo que não, ele não vai morar sozinho. Como dizer isso, então? No, I'm not, né? Como se fosse a própria pessoa respondendo, no, I'm not. Não, eu não vou. Agora ele vai dizer que ele vai morar aqui com a sua noiva. Então olha só a palavra que eu trouxe para vocês aqui para noiva em inglês, que é uma palavra que vem do francês. Olha lá, I'm going to live with my fiancé.
I'm going to live with my fiancé. Eu vou morar com a minha noiva, tá legal? Então vejam que nós temos dois ezinhos no final dessa palavra, fiancé, porque nós estamos falando da noiva. Se nós quiséssemos falar do noivo, a gente vai deixar somente esse primeiro e que está acentuado e vamos tirar o último e, aí nós estaremos falando do noivo. Isso, pessoal, nós não precisamos nos preocupar. Isso é assim porque essa é uma palavra francesa, tá joia? Que foi trazida para a língua inglesa. Então veja, no inglês nós não temos acento. Essa palavra tem acento porque ela não é uma palavra do inglês, mas ela é muito utilizada também no inglês, tá joia? Então, are you going to live by yourself? No, I'm not. I'm going to live with my fiancé. Não, eu não vou. Eu vou morar com a minha noiva. Tá joia, pessoal? Então falamos bastante aqui sobre o futuro, essa primeira forma de fazer o futuro que nós estamos aprendendo, que é o futuro com o verbo to be, mais o going to, mais o verbo principal, e nós aprendemos então já a falar a afirmativa, a negativa e também a fazer perguntas. Vimos também, fizemos uma revisãozinha rápida aqui sobre as respostas curtas utilizando o verbo to be, tá joia? Um grande abraço a todos então, see you all next class!